Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Esse é mais um vídeo da série Power BI e Project Online, no qual a gente está discutindo, boas práticas e eu estou trazendo exemplos práticos, exemplos do mundo real de como poder trabalhar com o Power BI e com o Project Online em conjuntos, né? A ideia é justamente usar o Power BI como ferramenta de criação de relatórios e dashboards com dados do Project Online. Esse é o segundo vídeo da série. Se você ainda está começando a trabalhar com Power BI, está começando sua experiência, sua jornada no Power BI e precisa entender um pouquinho mais como que a gente faz para consultar as informações, como é que a gente faz para construir os nossos relatórios e dashboards, recomendo que você dê uma olhada. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para o primeiro vídeo dessa série, que é onde eu destrinchei aí, falei um pouco mais, falei um pouco de maneira mais detalhada sobre a introdução da utilização do Power BI com o Project Online, o que a gente tem que levar em consideração, quais são as ações que a gente tem que fazer. Bom, nesse segundo vídeo, o nosso foco vai ser trabalhar com o estabelecimento e o entendimento de relações, né? Então a gente vai ver como que o relacionamento entre tabelas dentro do Project Online é importante para que a gente possa criar os nossos relatórios aqui no Power BI. Existem inúmeros cenários onde nós precisamos entender e estabelecer o relacionamento para que a gente possa fazer com que duas tabelas diferentes, que possuem informações relevantes entre elas ou que possuem informações que podem ser alternadas entre elas, possam ser combinadas para que a gente possa criar os nossos relatórios, ok? O objetivo aqui para esse vídeo vai ser criar um relatório onde a gente possa entender as variações do nosso portfólio. Então, a ideia é eu poder entender quais são as variações que eu tenho de prazo, quais são as variações que eu tenho de custo, quais são as variações que eu tenho de trabalho, né? Eu vou comparar o que está acontecendo de fato com aquilo que foi planejado, ok? Então, para que a gente possa começar, eu vou primeiro obter os dados, né? Então, eu vou buscar os dados aqui do OData, e os dados que a gente vai trazer, eles são de projetos inicialmente. Então, eu vou me conectar aqui à tabela de projetos, ok? Então, vamos lá rapidinho. Vou me conectar aqui à tabela de projetos. E quando eu me conectar na tabela de projetos, também vou selecionar aqui a tabela de Project Baselines, porque a informação do planejado, né, o que foi planejado pela nossa empresa, o que a gente determinou que seria o nosso objetivo, as informações estão salvas lá na linha de base, né, nos baselines. Então a gente vai se conectar nessas duas tabelas, Project e Baseline Projects. Ao invés de trazer todas as tabelas, eu vou clicar aqui em editar para poder abrir o editor de consulta e aí a gente vai determinar o que a gente vai trazer de cada uma das fontes. Bom, então aqui como ele já me direcionou direto para o Project Baselines, né, eu vou clicar aqui nessa opção, que é onde a gente pode determinar quais são as colunas que nós gostaríamos de selecionar. Então eu vou clicar aqui em selecionar colunas. E em termos de baseline, o que eu preciso trazer? Eu preciso trazer o baseline ID, desculpa, o Project ID, né, para eu poder estabelecer o relacionamento. O baseline number, vou buscar o baseline cost, que é o custo da linha de base. Vou buscar o baseline duration, que é a duração da linha de base. Vou buscar aqui o project. O project não precisa, né? Vamos ver se tem mais uma outra informação que a gente precise aqui. Baseline number, cost, duration, project ID. Acho que é isso. Se a gente precisar de mais alguma informação, depois a gente pode voltar aqui e trazer essa informação para o nosso relatório. Vou clicar em OK. E uma coisa muito importante quando a gente está... faltou o baseline work. Sabia que estava faltando alguma coisa. Vamos clicar aqui de volta. E baseline work, que é o trabalho. É isso que estava faltando. Então, vamos lá. Recapitulando. Project ID, baseline number, baseline cost, baseline duration, baseline work. Essas são as informações que a gente precisa. Bom, quando eu tenho essas informações aqui no meu ambiente, uma coisa muito importante que a gente precisa fazer é definir qual é a linha de base que a gente vai trabalhar. Tá? Atualmente no meu ambiente eu só tenho linha de base 0, mas tem muitas empresas que quando estão trabalhando com o project salvam a baseline 0, depois baseline 1, depois baseline 2, depois baseline 3, que são seus históricos. Mas
de acordo com as boas práticas, né, a baseline que tem que ser salva e que tem que estar disponível para os usuários é sempre a baseline 0, porque a baseline 0 é a que representa o que está planejado nesse momento, né? Ou seja, qual é o último planejamento realizado. Então, quando a gente está comparando informações e quando a gente está analisando o que está acontecendo no nosso portfólio contra aquilo que foi planejado, o planejamento que vale de fato é o planejamento atual. E essa informação ela está salva na linha de base 0. Então, aqui eu só estou visualizando linha de base 0 porque meus projetos não têm outras linhas de base salvas. Mas caso na sua companhia você tenha, eu recomendo que a gente venha aqui e determine um filtro, né? Então, eu vou dizer o filtro de números, no qual o baseline number tem que ser igual a 0. Então, a gente vai determinar isso daqui de maneira explícita, porque se eu tiver linhas de base 1, 2, 3, 4, 5, essas linhas de base não têm que ser consideradas. Bom, essas aqui foram as ações que a gente fez aqui no Project Baselines. Agora eu vou voltar aqui em Projects, porque tem uma série de informações aqui que a gente precisa remover também. Então, eu vou clicar aqui na parte de filtro, vou determinar quais são as colunas que a gente vai trazer e vou selecionar as colunas. Então, eu vou pegar aqui o Project ID, né, o identificador do projeto, vou pegar aqui o Project Cost, vou pegar também o Project Cost Variance, porque eu preciso saber qual foi a variação de custo, vou pegar o Project Name, que eu preciso saber o nome do projeto. Se você quiser pegar também o Project Owner Name, pode pegar o Project Owner Name, que é o gerente desse projeto, né? Vamos pegar aqui também o Project Work, o Project Work Variance, e tem dois campos aqui que eu esqueci, que é o Project Finish Variance, muito importante, e o Enterprise Project Type Name, que é o tipo de projeto da empresa, ok? Então, acho que são esses os campos aí que a gente precisa. Como eu falei, se a gente precisar de mais alguma coisa, a gente volta. Vou pegar também o Project Departments aqui, porque eu quero comparar, por exemplo, por departamento. Quando eu fizer isso, vou clicar em OK. As minhas informações vão estar aqui. Vocês vão lembrar, né, que no vídeo anterior eu disse que sempre esse timesheet Administrative Work Items aqui, esse tipo de projeto tem que ficar fora da seleção. Para que a gente possa fazer isso, eu vou vir aqui na coluna do Project Name. Na verdade, o que faltou aqui para nós é o Project Type. Não vou vir aqui no Project Name, não. Vamos pegar aqui o Project Type também, que é uma coluna que a gente sempre tem que trazer quando a gente está trabalhando com o Power BI. E a gente vai lembrar que o Administrative Work Items, que é um projeto fantasma lá do Project Online, como eu falei, que serve apenas para armazenar informações e agrupar informações que são oriundas da timesheet, né? Eu vou falar que não pode ser o 0, não pode ser o 7. Então, pode ser todos os tipos de projeto menos o 7. Então, a gente vai tirar esse projeto fora aí também da relação. Bom, tem as duas informações aqui. Vou clicar em Close and Apply para que a gente possa trazer as informações aqui para o nosso relatório do Power BI. Então, vamos esperar que ele carregar as informações, ele vai lá, busca os dados. E aí, uma coisa muito interessante que acontece nos bastidores é que o próprio Power BI, ele já entende que existe um relacionamento entre as duas tabelas. Então, você tem o Project Baselines e o Projects, que são as duas tabelas que a gente está trabalhando. Como nas duas tabelas nós temos o Project ID, o Project ID é um campo em comum entre elas, entre as duas tabelas, né? Eu tenho aqui no Project Baselines o Project ID, tenho aqui no Projects também o Project ID. Se eu clicar nessa terceira seção de relacionamentos, eu consigo ver que de maneira automática, né, sem que eu precisasse ter nenhum tipo de interferência, o Power BI automaticamente descobriu que existe um relacionamento entre as duas tabelas, e se a gente passar aqui o mouse sobre a linha que estabelece o relacionamento entre as tabelas, a gente vai conseguir perceber que o relacionamento está acontecendo através do campo Project ID. Então isso aqui é muito legal, porque eu nem precisei fazer nada, nem precisei criar nenhum tipo de relacionamento ou estabelecer nada, e o próprio Power BI já encontrou essa informação, já identificou que existe um relacionamento entre essas duas tabelas, tá? Se a gente clicar aqui em Manage Relationships, né, gerenciar relacionamentos, a gente vai ver que existe aqui esse relacionamento, e ele vai especificar para a gente que é um relacionamento de cardinalidade 1 para 1 com a direção de filtro cruzado para os dois, né? Porque eu tenho 1 para 1 aqui, e a informação pode vir tanto de projetos
partir da tabela projetos para a tabela project baselines, quanto o inverso, né? Partir da tabela project baselines para a tabela projects. Então, uma vez que eu tenho um relacionamento estabelecido, eu vou clicar aqui no meu relatório e aí eu poderia eventualmente começar a criar o meu relatório. A ideia aqui é justamente criar um relatório simples, onde eu possa ver quais são as diferenças entre o que foi planejado e o que foi realizado. Então, imagina que eu queira fazer isso para o portfólio inteiro, né? Eu posso vir aqui e clicar em Project Baseline Cost. Então, ele vai me trazer o custo total de baseline, né? O custo total planejado de todos os projetos do portfólio. Aí eu posso vir aqui e colocar o Project Cost. E aqui eu vou fazer essa comparação entre os dois. Aqui a gente pode perceber que os valores são os mesmos, né? Baseline Cost 27 milhões e um pouquinho diferente, né? O Project Cost 27 milhões e 479, ou seja, eu estou gastando um pouquinho menos do que aquilo que foi planejado, né? Posso colocar essa informação aqui, por exemplo, em um gráfico de barras, né? E aí eu poderia trabalhar com essas informações aqui, se eu quisesse mostrar como é que está o meu portfólio. Claro que a gente pode vir aqui depois e começar a criar as nossas informações aqui, né? Por exemplo, não vou eventualmente mostrar o título, né? E vou colocar a legenda aqui à direita, por exemplo. E aí a gente pode começar a trabalhar um pouquinho com a visualização, tá? Então, isso vai ser para o meu portfólio. Vou trocar o nome aqui dessa coluna, em vez de ser Baseline Cost, vai ser custo linha base. E aqui vai ser custo total. Vou chamar esse cara de custo total. Tá? Então, aqui eu poderia criar aí essa relação. Poderia até, talvez, trocar a legenda aqui. Vamos ver se a legenda se adequa. Isso, na parte superior. Ok, tá bom. Depois eu poderia, por exemplo, comparar o trabalho, né? Então eu tenho o Project Baseline Work e tenho aqui o Project Work. Eu quero comparar como é que tá meus projetos em relação a trabalho. Então eu posso fazer a mesma coisa, posso mudar aqui o tipo de gráfico e aí a gente vai criando aqui os nossos gráficos customizados para poder entender como é que estão essas informações. Vou remover aqui o título e vamos trocar os nomes, né? Então aqui vai ser custo total. Ops, custo total não, trabalho total, perdão. Estava com custo total aqui na cabeça. Trabalho total. E aqui vai ser trabalho da linha de base. Ok? Então a gente consegue enxergar aí se a gente tem variações de custo e variações de trabalho, por exemplo, no nível de portfólio. Tá bom, e se eu quiser analisar agora a relação por departamento, por exemplo. Então eu quero saber quais são as variações de custo que eu tenho por departamento. Seria possível fazer isso? Também. Poderia vir aqui, selecionar meus departamentos, selecionar aqui, por exemplo, o custo da linha de base e o custo total. E aí a gente teria aqui uma relação de variações, caso haja, né? Posso também colocar isso em um gráfico de comparação, e aí eu consigo entender aqui quais são as variações que eu tenho por departamento. Posso até classificar aqui por exemplo, o custo da linha de base. Eu quero saber os projetos que têm o maior custo da linha de base. E aí eu consigo entender aqueles projetos que eu tenho, aliás, quais são os departamentos dentro da minha empresa que eu possuo diferenças em relação ao que foi planejado e o que está sendo executado, né? Claro que a gente poderia vir aqui depois e modificar o gráfico, enfim. Mas vamos colocar aqui um título. Custo planejado versus custo total por departamento, por exemplo, né? Vou colocar aqui o título em branco e a legenda em preto, por exemplo. Então a gente poderia criar aqui várias informações, né, nas quais a gente pudesse fazer essa análise do que eu tenho em relação a custo, do que eu tenho em relação a trabalho. Se eu tivesse que analisar prazo, também poderia analisar prazo, né? Vou
copiar esse gráfico aqui para a direita, para a gente poder rapidamente fazer uma mudança e trabalhar com o trabalho total, ao invés do custo total, e o trabalho da linha de base, ao invés do custo da linha de base, né? Vamos só alternar aqui os dois para que a gente fique com um padrão de cores. E aí eu vou classificar aqui também pelo trabalho da linha de base, por exemplo. Ok? Então aqui a gente poderia fazer todas essas comparações, né? Se caso fosse necessário para a nossa empresa analisar o que a gente tem por portfólio, o que a gente tem por departamento. Se eu tivesse que analisar por tipo de projeto, qualquer coisa assim, também teria condições de fazer isso. Uma outra coisa bacana aqui é a gente poder também criar uma tabelinha aqui, né? Então eu poderia criar uma tabela, por exemplo, com o nome do projeto, poderia fazer algumas perguntas para o meu ambiente, né? Eu quero saber o nome do projeto, eu quero saber qual que é o custo da linha de base desse projeto, eu quero saber também qual que é o custo total desse projeto, e aqui a gente tem essas comparações, eu quero saber qual que é a variação de custo, então aqui eu conseguiria saber, né? Qual foi o custo planejado, qual foi o custo total e qual foi a variação de custo. Poderia também fazer a mesma pergunta em relação a trabalho, né? Qual foi o trabalho da linha de base, qual foi o trabalho total e qual foi a variação de trabalho, por exemplo. Então aqui eu conseguiria ter uma visão bem bacana. Deixa eu só trocar esses nomes aqui. Esse Project Cost Variance vai ser variação de custo. E esse Project Work Variance vai ser variação de trabalho. Okay? Então aqui ficaria bem simples, né, da gente poder identificar dentro do nosso relatório como é que está o desempenho por projeto, né? Eu teria custo da linha de base, custo total, variação de custo, trabalho da linha de base, trabalho total e variação de trabalho, isso visualizando por projeto, né, onde seria possível eu poder fazer uma análise de projeto a projeto. Como a gente viu no vídeo anterior, eu poderia também clicar aqui no custo da linha de base, por exemplo, e se eu quiser que essa informação seja exibida com o sinal de monetário, né, do português brasileiro aqui, isso também seria possível. Então, bastaria que eu descesse aqui até encontrar o meu português brasileiro. A mesma coisa para o custo total e para a variação de custo, né? Então, se a gente procurar aqui, a gente consegue fazer esse trabalho e determinar. Então, aqui eu tenho português brasileiro. Cadê você? E a mesma coisa aqui para variação de custo. Ok? Vamos descer aqui mais um pouquinho. Somali não, português. É isso aí. Aqui eu tenho todos os valores, tá? Por fim, o que eu poderia... Opa, faltou trocar aqui o project name, né? Tem que ser nome do projeto. Enfim, a gente vai ajustando aí o nome do projeto. Por fim, eu poderia criar aqui alguns filtros, né? Então, eu quero, por exemplo, analisar por owner. Então, eu poderia visualizar isso aqui, fazer filtros aqui por gerente do projeto. E eu quero filtrar também por Enterprise Project Type Name, que é o tipo do projeto. Então, eu posso dizer o seguinte, eu quero filtrar aqui por tipo de projeto. Vou fazer uma formatação aqui um pouco mais bacana no cabeçalho. Tipo de projeto com a fonte branca e o fundo aqui preto, né? E aqui é o meu Project Owner Name, que seria o meu nome do gerente. Então, gerente do projeto. Vou aplicar as mesmas formatações, vou tirar o header, vou colocar o título, gerente do projeto, com a fonte branca e o fundo aqui preto. E aí eu poderia falar o seguinte, eu quero analisar os projetos do Rafael. Ele vai mostrar para mim os projetos do Rafael, implantar o Dynamics CRM, eu ainda não tenho nenhuma variação de custo, porque eu não tenho baseline. Se eu filtrar aqui a Christie, eu posso ver que ela tem esse projeto, que é o Biothermal. Ela planejou 1 milhão de custos, né? O projeto estava
está planejado em 1 milhão de custos. Atualmente, o custo final do projeto é 980 mil, significa que ela está economizando 220 mil nesse projeto, né? Bacana. Aí eu posso filtrar aqui pela Lídia, por exemplo, e posso analisar que ela tem alguns desvios aqui. Enfim, então isso é bem interessante, né? Porque eu consigo, de maneira bem simples e bem rápida, entender como é que estão as variações, fazer esse relacionamento entre planejado e realizado. Aqui faltou trocar o nome do gráfico, né? Porque aqui não é custo planejado versus custo total. Aqui é trabalho planejado versus trabalho total. Então, uma pequena mudança que é necessária, tá? Então, a ideia aqui é a gente poder visualizar rapidamente essas diferenças, mas essas diferenças, essas análises entre custo e trabalho, né, essas variações que a gente tem entre custo e trabalho, só são factíveis, a gente só consegue fazer essa análise porque existe um relacionamento, não vamos esquecer disso, entre as duas tabelas, né? Existe um relacionamento entre a tabela Projects e a tabela Project Baselines. Na maior parte das vezes, o próprio Power BI vai ser responsável por encontrar esses relacionamentos quando os nomes dos campos, por exemplo, forem iguais. Podem existir situações que os nomes dos campos são diferentes. Por exemplo, se eu estou trazendo dados do Project Online e de um outro sistema, de uma outra plataforma que não é o Project Online. Então, eu posso ter, por exemplo, em um lugar o nome como Project ID e em um outro lugar o nome como Project, código do projeto, por exemplo, se eu estiver trabalhando em português. Então, pode existir diferenças entre esses nomes. E quando existir diferenças, eu precisarei informar para o Project Online, de maneira manual, que existe um relacionamento entre as duas tabelas. Ok? É, a gente vai ver alguns exemplos aqui no futuro de outros vídeos que eu vou postar, nos quais a gente vai conseguir identificar situações que a gente tem que estabelecer os relacionamentos de maneira manual. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazer aí no futuro e é interessante que você já tenha essa base, que você já tenha esse conhecimento entre essas situações e o conhecimento de como o Power BI trabalha com o estabelecimento de relacionamentos, por que os relacionamentos são importantes, como é que a gente pode fazer para trabalhar com relacionamentos dentro da plataforma, ok? Então aqui no meu vídeo bastaria que eu salvasse esse arquivo, vou salvar aqui na minha pastinha padrão, análise de, na verdade eu vou colocar aqui planejado, análise, planejado versus realizado. Posso salvar. Uma vez que o meu arquivo estiver salvo, eu posso publicar lá para o meu espaço de trabalho, né? Como a gente viu no vídeo anterior, para que eu possa disponibilizar essa informação para para as pessoas que trabalham comigo. Vou selecionar aqui o espaço de trabalho para o qual eu quero publicar, que é o portfólio de projetos. Vou dar um select aqui e aí ele vai fazer essa publicação desse novo relatório que eu estou criando para o meu espaço de trabalho, de maneira que eu consiga visualizar essas informações e de maneira que eu consiga também compartilhar essas informações com as pessoas que estão trabalhando comigo. Se eu voltar aqui, o meu relatório já está disponível dentro do meu ambiente, né? Então eu já tenho aqui análise planejado versus realizado. Vou conseguir clicar e vou conseguir visualizar os meus relatórios aí que permitem essa análise. Depois bastaria que eu estabelecesse aqui a rotina de atualização desses dados, né? Para que ele pudesse ser atualizado aí com frequência dentro da minha necessidade, ok? Então, eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Fica ligado, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário, deixa seu feedback. Tem alguma coisa que você quer aprender aqui no Power BI e Project Online? Tem alguma necessidade que você tenha na sua empresa que você gostaria que eu falasse aqui? Deixa a sua sugestão, eu vou organizando aqui meu tempo para fazer os vídeos que atendam aí as necessidades que a gente tenha, ok? Então, obrigado por dedicar seu tempo aqui e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.